Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre o método de Gauss-Jacobi, uma técnica usada para resolver sistemas de equações lineares. Esse método é um método iterativo para encontrar soluções aproximadas de sistemas de equações lineares. A ideia é resolver cada equação para uma variável, assumindo que as outras variáveis são constantes. O processo é repetido até que a solução se estabilize. Vamos ver como implementar esse método em Python passo a passo. Primeiramente, selecionei um sistema linear para resolver. Coloquei ele em uma calculadora de sistemas online, no qual ela utiliza o método de Gauss diretamente e nos dá uma solução de 1, menos 2 e 1. Bom, partindo agora para o código de fato, primeiramente vamos precisar de uma biblioteca chamada NumPy, então vamos precisar importá-la aqui. Nessa próxima etapa, vamos precisar definir nosso sistema aqui no código. Esse array A vai ser responsável pelos nossos coeficientes que multiplicam o x1, x2 e x3, que são o que a gente quer resolver. Caso a gente quisesse resolver um x4, um x5, a gente necessitaria adicionar aqui. E o nosso array B, ele vai ficar responsável por os valores que estão depois da igualdade. E isso correspondendo em cada linha. Então, se na primeira linha era 7, a gente coloca aqui e assim vai. Vamos precisar também de um chute inicial para a gente começar a resolver esse sistema. Vamos precisar definir uma precisão. Isso aqui quem vai definir é você, se quer uma precisão menor ou maior. O máximo de iterações, porque se a gente deixar o método só pela convergência, pode acontecer dele não convergir para o nível de precisão que a gente quer. E isso pode acontecer com que o código fique num loop infinito, porque a gente está dizendo que ele tem que ficar iterando até convergir, sendo que ele não converge. Por isso que aqui vamos colocar esse número máximo de iterações caso aconteça esse caso. E o nosso i aqui, ele vai só contar qual interação estamos no momento. Bom, partindo aqui para esse while, que é um loop, ele vai rodar, vai continuar iterando cada vez mais até que ele atinja o número máximo, ou se ele bater também o critério de parada, ele vai cair fora do loop. Esse x0, x1, x2, ele é exatamente calculado a partir daquelas equações que a gente definiu anteriormente, onde a gente ia multiplicar, ia passar os coeficientes, que não era daquele x que a gente está calculando, para o outro lado, e quando a gente transforma essa equação aqui, ela vai se tornar isso aqui no código. Eu vou deixar uma imagem para ficar mais clara do lado aqui para vocês verem o que cada um vai corresponder aqui. Após a gente calcular o nosso x0, x1 e x2 daquela interação, a gente também vai precisar calcular 3 Ds aqui. Esses Ds vão ser muito importantes para a gente calcular o nosso critério de parada. Basicamente, esses Ds eles vão calcular a distância entre o valor que a gente tem atualmente e o valor que a gente tinha na iteração anterior. Depois a gente vai pegar o valor máximo desses Ds, o valor absoluto, ou seja, o valor em módulo. A gente vai pegar o valor maior aqui e vai gravar nessa variável dk. Depois a gente vai calcular o máximo do x também. Ou seja, a gente está nessa iteração agora, a gente já calculou o x0, x1, x2, e a gente vai pegar o valor absoluto deles e vai pegar o máximo deles. Aí a gente vai dividir o nosso valor máximo do d, que é a distância entre o x atual e o x da iteração anterior, e a gente vai dividir pelo valor máximo da iteração atual, que é o que a gente já está calculando. E isso vai ser o nosso critério de parada. Se esse valor for menor do que o valor que a gente definiu, que nesse caso é 0,05, o nosso loop vai entrar nesse if e vai fechar. Outra coisa importante é que a gente precisa atualizar a nossa solução, porque a cada iteração ele vai calcular esse x0, x1, x2 e vai atualizar os valores do nosso chute. E com isso ele vai cada vez mais alterando
esse S1, S2, e vai chegando mais próximo da solução real do sistema. Aqui eu coloquei para imprimir alguns valores, para a gente ter uma ideia como é que está ficando. E aqui eu só estou incrementando qual interação eu estou no momento. Bom, agora é só rodar aqui. Para o sistema que a gente definiu, que foi o mesmo lá utilizando o método direto, como a gente viu lá, era 1, menos 2 e 1. Utilizando o método aqui, ele chegou bem próximo, porque ele chegou a 0,9994, ou seja, arredondando aqui, poderíamos chegar aproximadamente a 1. Mesma coisa para o segundo e para o terceiro. Só que para ele chegar aqui, a gente pode observar algumas coisas. Primeiramente, a gente tem o número da iteração que a gente está no momento. Então, aqui, iteração 0, a gente tinha o nosso x0 como 0,7, o nosso x1 como menos 1,6, o nosso x2 0,6. E o nosso critério de parada, ele era de 1. Só que o nosso critério que a gente definiu para parar o sistema era 0,05. Como 1 ele é maior do que 0,05, o sistema não para. Então, ele vai continuar na próxima iteração. E isso acontece aqui na iteração 1, na iteração 2 e na 3. Só que quando ele chega aqui na 3, vai ser exatamente o que eu falei para vocês. Esse número do critério de parada está menor do que 0,05. Faz com que o nosso sistema pare e retorne à solução do sistema. Então, é dessa forma que a gente pode fazer o método aqui com Python. É bem simples. A maior dificuldade vai ser montar as equações aqui, mas eu vou deixar os exemplos aqui junto ao vídeo. E se existir algum outro x, x4, x5, uma matriz maior, vocês podem só alterarem o código aqui e resolverem. Ok, gente? Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês aí.